Olá, estamos aqui para mais uma importante entrevista aqui da nossa Igreja Adventista do Bessa. E hoje nós vamos levantar um tema muito importante e bem atual. É o projeto Quebrando o Silêncio. Esse é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que engloba 8 países sul-americanos. E sempre, todos os anos, tem uma temática voltada para a violência doméstica. O tema deste ano é suicídio. E um bom material do Quebrando o Silêncio, a igreja vem trazendo este ano, e ele está disponível no site da igreja, que você vai estar vendo agora no vídeo. Você pode baixar essa revista, ela online, e também para as crianças, que é o projeto do nosso amiguinho. Quem não conhece, esse é uma temática bem voltada para o público infantil. E hoje nós temos uma convidada especial, é a Divânia Aguiar. E vocês vão saber um pouquinho todo o trabalho dela, da profissão dela e todo um extenso currículo, né, Divânia? Ela é psicóloga, é psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica da infância e adolescência. Atuou como psicóloga educacional por 11 anos na Educação Adventista em Recife, Pernambuco, e hoje ela atua com treinamentos e intervenções nas escolas, espaços educacionais e atendimento clínico em Recife e João Pessoa, não é, Divânia? Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, viu, Divânia? O prazer é todo meu, faz parte da nossa vida, da nossa profissão, auxiliar, né, informar, apoiar, acompanhar, refletir sobre temas que são muito importantes. E esse suicídio é um deles. É um deles, né? Isso. As estatísticas são assustadoras, né, Divânia? Quando a gente vem para as estatísticas, a gente vê que o suicídio é a 17ª principal causa de mortes em todo o mundo. Entre os jovens é a segunda. Por ano, quase 1 milhão de pessoas cometem suicídio, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que considera essa questão um problema prioritário de saúde pública mundial. E para piorar, muita coisa acaba nem entrando nessas estatísticas, e é isso que mais assusta, né, Divânia? Sim. Então explica por que esses dados, que muitos desses números não entram nessas estatísticas. Veja, pesquisas são feitas exatamente para ajudar a população em geral, não só os órgãos de saúde pública, mas assim, mesmo as pessoas que não estejam diretamente envolvidas na trama do suicídio ou que não tenham tido experiências com suicídio, mas assim, essas pessoas precisam ter informação. E quando a gente vai olhar as pesquisas, a gente se depara exatamente com isso daí. Essa questão sobre o quanto a gente sabe, o quanto de informação concreta se tem acerca do suicídio. Veja, hoje a gente precisa refletir que o suicídio não é um problema só individual, não é um problema só daquela família que eventualmente teve alguém que passou pela experiência do suicídio, ou até tentou suicídio, né, e fracassou. Mas assim, esse é um problema de uma ordem muito maior do que a individual. É um problema de ordem social, porque as consequências de suicídio ou de tentativas de suicídio têm uma repercussão social. Qual a pessoa que não se sente mobilizada ao ouvir, saber, descobrir que alguém, próximo ou não, ou um amigo, ou um parente que às vezes não é nem tão próximo assim, mas que viveu uma experiência como essa? Portanto, essa dificuldade, esse sofrimento, ele deixa de pertencer apenas e simplesmente ao sujeito ou ao indivíduo que viveu a experiência. É um problema de ordem social. E nessa questão das estatísticas, veja, existem estudos mais recentes. Um deles feito na Universidade de Campinas. Para cada pessoa que cometeu suicídio e que chega no pronto-socorro, veja como é interessante. Ao longo da vida, cada 100 pessoas que vivem ao longo das suas vidas, uma que tentou suicídio, aquela chegou ao pronto-socorro. 3 fizeram tentativa, mas não chegaram aí ao pronto-socorro. Ou seja, foi resolvido de alguma forma sem levar ao pronto-socorro. Então isso aí não entra na estatística. Dessa primeira que tentou suicídio, chegou ao hospital, 3 delas tentaram, mas não chegaram. 5 já fizeram algum tipo de planejamento, mas não fizeram a tentativa. E 17, em algum momento, pensou
teve a ideia de suicídio. Daí a gente não ter esses números tão exatos e daí essa preocupação, porque nem tudo o que chega ao pronto-socorro e é registrado pelos órgãos competentes significa que só é aquela realidade que a gente tem acesso. Entendi. Agora também, além de se falar pouco, né, sobre o assunto, que a gente vê que a gente se fala muito pouco sobre esse assunto, sobre o suicídio, existem muitos tabus também que envolvem esse tema em relação a ele. Então, talvez o maior é que não se deve falar sobre esse assunto, porque talvez possa instigar alguém a cometer o suicídio, né? Esse é um grande tabu. É um mito, né? Na verdade, é um engano isso. Isso mesmo. Então, que outros tabus e que outros mitos ainda persistem e que precisam ser quebrados, Givânia? Então, veja só, para início de conversa, falar do tema já é mobilizador, principalmente para as pessoas que passaram pela experiência, não é? E assim, hoje a prevenção ela está sendo trabalhada muito mais nessa perspectiva de falar do assunto. Não é falar de qualquer jeito, né, Natália? De qualquer forma, sem ter a mínima condição para isso. Mas veja, quando essa história de suicídio ou esse assunto vem à tona, a gente não precisa, eu falei isso, a gente não precisa ter vivido uma experiência tão próxima para entender que ela já faz parte do cotidiano. Esse aumento e esse crescimento desperta muito nas pessoas uma certa angústia, uma certa inquietação. E por existir muitas vezes certos sinais, certas condutas, né, por parte do suicida, que traz algum sinal, evidencia alguma coisa, remete à necessidade de a gente ter que olhar para isso. E entendendo que é uma dinâmica que é ampla, que envolve, assim, o suicídio hoje, ele não tem uma classe social ou uma idade específica onde ele acontece. Claro, os estudos fazem essa margem, né, e explicam para a gente onde ele tem estado mais presente. Mas a sociedade como um todo já sabe que suicídio tem feito parte da vida das pessoas em suas diferentes faixas etárias e idades. Agora, há uma preocupação muito maior, porque de 2002 a 2012, os estudos deixam bem claro que houve um aumento de 10% no aumento de suicídios no Brasil. Isso preocupa, obviamente, né? Nos últimos 25 anos, são 37% de aumento no índice de suicídio dentro dos registros das pesquisas. Portanto, a gente precisa falar, a gente precisa entrar em contato com esse assunto, o que não é a mesma coisa de cuidar. Aí já é uma outra área, uma outra parte que eu acredito que a gente vai falar também. Também, né? Agora vamos trazer um pouquinho para a visão bíblica, né? A gente vê que essa é uma preocupação da Igreja Adventista, né? E muito louvável, porque é muito importante, é muito bom saber que as igrejas, que a Igreja Adventista, ela se preocupa com isso, né? E de levar um conteúdo contra a prevenção, para ajudar na prevenção, né, desse problema. Também, né? Então, assim, qual é a visão bíblica sobre esse assunto? Porque quem já leu ou quem está, assim, tem esse convívio com a Bíblia, sabe que existiram alguns personagens bíblicos que cometeram suicídio. Então, qual é a visão bíblica sobre o assunto? Claro. Veja, eu entendo claramente, eu não estudei teologia, né? Eu sou psicóloga. Mas nós temos uma experiência, né, de fé, de prática, de estudo da Bíblia. E a Bíblia, ela relata, sim, experiências humanas, né, personagens bíblicos que atravessaram suas angústias da alma. Alguns deles cometeram suicídios, outros desejaram a morte, ainda que não tenha cometido, né? Sentiram esse conflito, né? Sim, que existe assim na mente, sim, né? Sim, porque a gente precisa entender que quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de uma experiência que pode ter várias formas de ser percebida. Existem parâmetros filosóficos para explicar suicídio, existem parâmetros ideológicos, sociológicos, religiosos também, né? E a gente precisa compreender que quando a gente tenta olhar para o fenômeno como um todo, a Bíblia, ela traz a vida como o que de mais importante
o ser humano recebeu das mãos de Deus. São João 10,10 diz que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Portanto, a Bíblia é a favor da vida. Na verdade, quem cuida de alguém que está passando por uma experiência de ideação suicida, ou com famílias que tiveram pessoas que passaram por essas experiências, elas precisam de acolhimento. E existe uma dificuldade na hora de a gente, como igreja, olhar para a experiência do suicídio, porque não é possível nem compreender, nem auxiliar pessoas que vivam essa experiência se nós apenas fizermos um julgamento teológico, sabe? Porque, vê, quando alguns personagens da Bíblia, como Davi, Elias, o próprio Jesus, quando disse, Pai, passa de mim esse cálice, o que Jesus vivia naquele momento, pela experiência humana, quando a gente olha para a condição dele, de acordo com o que a Bíblia apresenta, ele viveu uma angústia de alma. Tanto é que em seguida, né, ele passou pela morte, né? Ele vivenciou a experiência de morte. A angústia do sofrimento que caracteriza a nossa humanidade, a Bíblia traz como parte. É por isso que a gente não pode julgar ninguém que de alguma forma tenha passado por essa experiência, ou se aproximado dela, ou tentado e retornado, ou sobrevivido, porque como igreja nós difundimos a vida como algo fundamental e essencial, mas nessa vida existem dores, né? Existe angústia, existe desespero. As pessoas mesmo tendo um conhecimento da Bíblia ou vivendo uma experiência cristã, uma experiência religiosa, elas não perdem a sua humanidade na perspectiva de sofrimento e de dor. A igreja precisa ser acolhedora. O que a gente não pode é julgar, né? É trazer a perspectiva bíblica como uma situação que não tem saída. Em nenhum momento a Bíblia traz isso como sendo o olhar que a gente deve ter para alguém que eventualmente tenha passado pela experiência do suicídio ou até tentado. Uma das formas da igreja lidar com isso é não julgar. Esse é o primeiro grande passo, né? Pelo contrário, eu acho que é enxergar nessa pessoa uma experiência de angústia, de dor, que a gente nunca vai sentir, né? Porque o sofrimento é subjetivo. A gente pode se colocar como uma rede de apoio. É para isso que nós estamos aqui hoje, eu acredito, né? Para dizer para as pessoas que de alguma forma, que muitas vezes viveram ou estão com ideações dessa natureza, às vezes procuram ambientes religiosos, assim, para encontrar algum suporte. E, assim, mesmo que nem todas as pessoas estejam habilitadas a fazer isso com segurança, né, com propriedade, da forma adequada, mas a gente espera que a igreja se comporte dessa maneira. Por isso que a gente tem que compartilhar, trocar as ideias, ouvir profissionais, ouvir o que as pessoas que cuidam do suicida, né, da pessoa que sobreviveu, ou da família onde teve uma experiência de suicídio, acolhê-la. Essa é a tarefa da igreja hoje. Pelo menos eu acredito que nós abriríamos portas para lidar de uma forma mais concreta, mais adequada com o tema. É verdade, Vânia. Muito bom. E para oferecer também essa ajuda, né, que essas pessoas precisam tanto, é importante que elas conheçam os fatores de riscos Sim. e de proteção, não é mesmo? Isso. O suicídio ele tem inúmeras vertentes e causas, mas o que é concreto no suicídio? Ninguém se suicida do nada. Primeira coisa, assim. Ninguém se suicida porque não tem fé. Ninguém se suicida porque é fraco. Ninguém se suicida porque quer chamar atenção, né? Quando uma pessoa demonstra um comportamento suicida, ela dá alguns sinais. E assim, causas de suicídio são muitas, mas a gente poderia destacar as principais, né?
Uma pessoa que tem alguma doença mental instalada, como transtorno obsessivo compulsivo, uma depressão grave, ou uma pessoa que sofre de esquizofrenia, que de um modo geral já tem uma doença mental instalada, diagnosticada e tratada, essas são pessoas que estão numa condição mais vulnerável a cometer suicídio. Se a gente pensar nisso associada às condições emocionais, por exemplo, graves traumas, estrutura familiar fragilizada, né, condições egóicas do sujeito que o deixa vulnerável aos pensamentos suicidas, uso de drogas e álcool. Porque a gente sabe que o suicídio ele aumenta em 8% a chance com alguém que já tentou. Então, se uma pessoa já tentou uma vez, ela tem 8% de chance de tentar novamente. Mesmo as pessoas que nunca tentaram, mas apresentem essas características que eu citei ainda há pouco, essas pessoas elas têm um risco de cometerem suicídio muito maior, né? E quando os fatores se combinam, então a gente tem um agravante. Por exemplo, a pessoa está numa profunda depressão e ela passou a usar drogas, porque afundou e não está conseguindo, drogas lícitas e ilícitas, né? Porque até certas medicações que tratam a depressão aguda, elas oferecem um pequeno risco de surgir ideação suicida. Ou seja, a gente precisa olhar para as causas não só psicológicas, mas orgânicas também. A gente tem um cérebro, né? A gente tem um órgão da vida, que é o cérebro. E quando ele quimicamente está desestabilizado, as questões existenciais, as questões emocionais, as questões psicológicas, elas irão fazer um combinado, né? Para facilitar esse tipo de ato, né? O suicídio. É verdade. Então, como a gente está falando assim e está aqui apresentando, né, essa boa iniciativa da Igreja Adventista, é importante também que a igreja individualmente, ou seja, que os membros da igreja e também a igreja como corporativamente, sim, ela esteja disposta a ajudar e prevenir. Sim. É preciso que a igreja, além de entender e enxergar essa parte da população, de pessoas que tentam fazer isso, que nós vimos aqui sim, que na estatística é o quê? 1 milhão mundialmente, né? São muitos. Então, são muitos. Então, é importante que a igreja se preocupe, é importante que ela ajude a prevenir estes casos e também atender as famílias que sofrem, né? Qual é o caminho para isso? Como a igreja ela pode ajudar nessa prevenção e nesse auxílio a essas famílias que sofrem, Divânia? Acho que se informar. A igreja precisa se informar, fortalecer o ensinamento bíblico, né, levantar essa bandeira da fé, da confiança em Deus, né, da prática cristã. Mas a igreja também precisa se sensibilizar em que esse é um problema que não é meramente religioso ou teológico, como eu falei. Quando a igreja recebe um novo membro, por exemplo, eu gosto de começar por aí, porque a gente sabe que quando alguém adentra nas nossas portas, é um sujeito que vem, muitas vezes, num nível de fragilidade, adoecimento, né, e necessidades, não só espirituais, mas emocionais também, que o trazem para o nosso meio. Nesse momento, a igreja se torna acolhedora quando ela tem essa postura de receber, de acolher e de entender que mesmo em ambientes religiosos, o suicídio também pode acontecer. É verdade. Bem, infelizmente nós estamos aqui já no final da nossa entrevista e mais uma vez, Divânia, eu queria muito agradecer a sua participação conosco, uma verdadeira aula. E esse vídeo estará disponível no YouTube, no nosso canal, como também no Facebook. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, deixa lá no comentário, que a Divânia mesmo, ela vai estar respondendo, ela vai estar disposta a responder essas dúvidas, não é, Divânia? É o meu trabalho, entre outros, né, que a gente... outras demandas que a gente tem, mas assim, eu fico feliz por saber que a igreja, ela entende e ela abraça, né, a ideia de que temos que acolher, da mesma forma como se acolhe mulheres
que sofreram violência, ou crianças que sofreram violência, ou pessoas que estão passando por outros tipos de necessidades. A gente também precisa acolher o tema e precisa sensibilizar, né, a igreja como um todo, para que ela possa lidar com esse tema e que exista recursos para direcionar. Existe um número, é o 188, que é o CVV, né, que é um centro de proteção à vida, né? E assim, é um número que é pouco conhecido, porque o Brasil está preocupado com os problemas de suicídio, né? E lembrando que a dor do outro precisa me mobilizar no sentido de humanamente falando, fazer aquilo que está ao meu alcance, para apoiar o meu próximo. Então é isso, nós vamos ficando por aqui.